Bom, eu sou Barata, nascido no Luiz Carlos, no dia de antenatal, que é o mesmo dia do nascimento de George Orwell, do ano da graça do nascimento de Madonna, Michael Jackson, Bruce Dickinson, Cazuza e Tim Burton. Eu sou poeta, escritor, produtor e apresentador de web rádio e artesão de livros. Cresci escutando Beatles, Black Sabbath, Pink Floyd, Led Zeppelin e escrevendo poesia. Participei da geração mimeógrafo dos anos 70, mas quando chegaram os filhos deixei de ser poeta e fui tentar ser homem, que no entender de Bukowski é muito mais difícil. Escrevo desde que comecei a criar pelo nas mãos. Trabalhei como office boy, bancário, projetista de brinquedo, e no final do século XX acordei certo dia de sonhos intranquilos e criei um projeto cultural na internet nos mesmos moldes dos antigos panfletos mimeográficos. Mas mesmo antes do meu processo de metamorfose, nunca deixei de cometer meus poemas, crônicas e contos. E embora tenha passado dos 3 dígitos o número de textos, nunca ganhei um prêmio literário. Fui apaixonado por Varda de Perdidos no Espaço, Janis Joplin, Grace Slick e Sônia Cristina. Casei 4 vezes e tenho 2 filhos. Tenho cerca de 20 livros de poesia, crônicas e contos autopublicados pela editora A Barata Artesanal. E atualmente sou editor da revista impressa Gatos e Alfaces. Bom, o Matheus me pediu que eu falasse nesse vídeo sobre 3 lugares que não existem mais e que me provocam lembranças e que atrelasse esses lugares, né, e essas lembranças, cada um a uma determinada música. Então, o primeiro lugar que eu lembrei, que é um lugar que não existe mais e me causa lembranças, é uma casa de rock que existe em São Paulo desde 1972 até 2011, que é a Led Zeppelin, que eu acredito que pelo menos quem é de São Paulo conhece, quem não é de São Paulo também pelo menos já ouviu falar. É uma casa que foi o primeiro local de rock que eu conheci ainda no finalzinho de 72, começo de 73. E aprendi muito sobre música, ouvi muita música, namorei, enfim. E essa casa é lendária porque muitas bandas, muitos artistas, né, até da música popular brasileira, fizeram apresentações nessa casa. E eu, nos últimos anos, a coisa de 10 anos atrás, também organizei alguns eventos, como o show da banda Patrulha do Espaço e o festival de bandas de tributo e Black Sabbath. E, infelizmente essa casa fechou, o prédio está abandonado para ser alugado no Tatuapé, e eu acredito que a música que mais me remonte, que me lembre a Led Zeppelin é a música Lights Out, da banda UFO. Certo? Bom, a segunda lembrança não é um lugar específico, não é uma casa, não é um prédio, mas vamos dizer, um quarteirão, um pedaço, né, da Avenida São João, a lendária Avenida São João de São Paulo, onde até meados dos anos 90 existiam, acredito eu, que algumas dezenas de cinemas.
particularmente o Commodore Cinerama, que era um cinema enorme, com um som fantástico. E nesse cinema eu assisti, sei lá, centenas de filmes. E o Cine Espacial, que era um cinema que era redondo, com 3 telas. E também Cine Regina, Arte Palácio, Olívia, onde hoje é um espaço da Prefeitura de São Paulo. Embora seja preservado o espaço, cinema não existe mais. E particularmente a minha lembrança recai sobre o Cine Metro. As 2 salas do Cine Metro que tinham na Avenida São João, o Cine Metro que ficava ali próximo ao largo, como é que ele chama ali, caramba? Não é largo nenhum, não. Esquece. Mas era um cinema que era muito legal, porque esse cinema tinha, nas sextas-feiras, à meia-noite, um lance que eles chamavam de Sessão Maldita. E essa Sessão Maldita eram apresentados basicamente filmes de rock. Então ali eu assisti Zabriskie Point, Janis e Gimme Shelter. Uma porrada de filme. Esse cinema, como a maioria dos cinemas, dos locais onde existiam cinemas em São Paulo, se transformou numa igreja evangélica. Né? Sede aí de uma dessas igrejas, se não me engano, mundial, não mundial, não, como é que chama lá, meu, igreja do R.R. Soares, né? O que é uma pena, porque era um cinema, pelo que se observa, a arquitetura, a decoração interna do cinema permanece a mesma, né? E essas sessões malditas eram muito legal, porque a gente entrava no cinema meia-noite, todo mundo sentado no chão, aquilo hiperlotado, o pessoal fumando dentro do cinema. Era muito legal. Depois a gente saía 2 horas da manhã, ficava 2h30, 3 horas da manhã, ficava o restante da madrugada pela rua até esperar de manhã ter ônibus para retornar para casa. Enfim, todos aqueles cinemas da Avenida São João, que quase, acredito que nenhuma exista mais, né? Foram transformados aí em igrejas evangélicas, foram demolidos, como é o caso do Regina. Então, esses cinemas da Avenida São João, eu acho que são lembranças e saudade, né? Por que não? Desse que me toca de uma forma muito forte. E eu acredito que a música que me resume, né, a essas lembranças dos cinemas da Avenida São João, seja o quê? Seja qual música? Eu acredito que a música Cosmic Blues, da Janis, que toca, né, que aparece no filme Janis, que eu assisti mais de uma vez como eu falei, no Cine Metro, e que na introdução, Cosmic Blues, Tristezas Cósmicas, algo assim. Bom, a terceira lembrança faz parte da mesma região e também não se resume a um local, e até diferente do tópico anterior, onde eu falei sobre os cinemas. Muitos locais existem, os prédios. Nesse caso não existe um prédio específico, mas é um local que, em termos de prédios, em termos de construção, existe, mas o conceito todo da coisa não existe mais. As coisas
aos quais me causam, né, me trazem recordação, não existem mais. Na década de 70, em 1973, para ser mais exato, um prédio, um grande prédio da Avenida São João, chamado Edifício Andraus, pegou fogo e ficou fechado por um bom tempo. A parte de baixo desse prédio, fechada por tapumes, se transformou numa vitrine humana, né? Vamos dizer assim, que é onde ficavam encostadas as garotas, né? As putas, vamos dizer assim. E foi ali que é onde eu comecei a minha vida, né, de poeta, né? Isso porque foi a primeira poesia que eu escrevi e tive coragem de mostrar para uma pessoa, que foi a primeira, né, com quem eu saí, e ela, debaixo de risos, rasgou e jogou fora, riu muito. Eu fiquei muito frustrado, mas resolvi nunca mais mostrar uma poesia para uma puta, porque não tem a menor graça. Mas durante muito tempo, nessa região da Avenida São João, era o meu, vamos dizer, Greenwich Village, era o meu local de boemia, o local onde eu buscava, o local onde durante a minha adolescência eu comecei, por exemplo, eu comecei a ouvir Lou Reed, e aí eu tinha por volta de 16, 17 anos, eu queria ser Lou Reed. E aquilo era a minha wild side. Aquela região toda foi a minha wild side. Não de Nova York, mas de São Paulo. E com o passar do tempo, esse prédio foi reformado, hoje é uma agência dos Correios, particularmente esse prédio, mas a região toda, como toda aquela região que era conhecido como a boca do lixo de São Paulo, onde inclusive muitas companhias cinematográficas faziam filmes, numa parte mais de baixo, enfim. E é um lugar que não desapareceu, não são prédios que desapareceram, nada, mas tudo aquilo não existe mais. As prostitutas, né, as garotas de programas, as putas mesmo, elas saíram dali, elas estão confinadas em prédios, em apartamentos de luxo, ou na internet, enfim. E todo aquele contexto, o edifício século XX, que era um prédio onde elas moravam, é um prédio residencial hoje normal. Certo? E, obviamente, a música ao qual me remete essa recordação, essa lembrança, é a música Vicious, do Lou Reed, não poderia jamais ser outra. Enfim, eu espero que esse vídeo, né, sirva aos propósitos a que se destinam. E é isso aí. E muito gatos e alfaces para quem estiver assistindo. Ok?